Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live aqui na Ambimet. Esse mês a gente comemora o mês do meio ambiente, né? Na verdade tem um dia do meio ambiente e a gente está comemorando aqui na Ambimet, né? O mês do meio ambiente. E a gente está chamando esse mês do meio ambiente de Ambimet Verde. E estamos com várias pessoas, né? Vários convidados. Toda terça e quinta a gente tem uma live às 14 horas. E hoje temos um convidado especial, que é o professor doutor, né, Cristiano Cantarelli. Foi meu professor na UFAL. E a gente vai iniciar esse bate-papo aqui com o professor aqui com a gente. E será um bate-papo bem legal. E lembrando que toda terça... Olá, professor, tudo Olá, bom? tudo bem? Tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, viu? Pronto. Tá tudo bem agora. Tudo tranquilo. Show. Professor, boa tarde. Boa É tarde. um prazer o senhor estar aqui com a gente. Como eu estava falando aqui há pouco tempo, esse mês é o mês do meio ambiente e a gente está comemorando aqui, fazendo algumas lives, convidando algumas pessoas, pessoas importantes, né, como o senhor, e a gente está fazendo o Ambimet Verde, que é em comemoração ao mês do meio ambiente, e trazendo aqui pessoas que possam conversar mais um pouquinho com a gente sobre o meio ambiente de uma forma geral. A gente está trazendo professores, na terça-feira passada, agora a gente falou com o professor Celso Caldas, foi uma live muito boa também. Eu Hoje a gente assisti. está conversando aqui com o senhor, e nas próximas semanas, toda terça e quinta, terá uma live e toda terça-feira a gente tem uma live Tira Dúvidas, para conversar com as pessoas, as dúvidas que estão chegando, a gente está tirando nessas terças-feiras. Professor, eu vou tentar aqui fazer uma introdução, né, sobre o senhor. Eu estou vendo aqui que é um currículo muito vasto, né? O professor Cristiano foi meu professor na engenharia química, por alguns anos. A gente vem contribuindo aí também com a UFAL, né? O professor é graduado em engenharia química, mestre em engenharia química, doutor, fez pós-doutorado e hoje faz parte aqui da nossa universidade aqui em Alagoas, a UFAL. Professor, um espaçozinho aqui para o senhor se apresentar. Eu deixei faltar muita coisa, com certeza, mas uma atualização aí para a gente. Imagine, Tiago. Inicialmente eu quero agradecer o convite. Assim, eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de participar desse tipo de atividade, porque você sabe, né? Para quem é professor, o produto são vocês, né? Então, assim, é o que Isso. me deixa feliz e que me deixa orgulhoso quando eu vejo pessoas como você, que foram meus alunos, e outros que estão na sua empresa, tendo sucesso, tá? Não, você já praticamente disse Isso. tudo, né? Eu sou aqui natural de Maceió, mas fiz todo o meu estudo fora, né? Porque na época vocês não eram nem nascidos, nem tinha engenharia química aqui, então tive que buscar esse meu sonho fora. Fui inicialmente para Campina Grande, depois fui para o interior de São Paulo, São Carlos, e para minha felicidade consegui retornar aqui para minha cidade natal e fazer parte do quadro da UFAL, que muito me orgulha, né? Já vou completar quase 28 anos. E lá a gente Legal. tem, lá a gente tem trabalhado com a engenharia química, com a engenharia ambiental, né? Um pouco de petróleo também. A gente agora, Uhum. com o novo sistema da UFAL, a gente termina participando de vários cursos dentro do CETEC. Então, minhas atividades, além das didáticas, eu gosto de trabalhar muito com pesquisa, muito em laboratório, e sempre dedicando meus esforços à parte, agora, principalmente nos últimos, sei lá, 15 anos, depois do Uhum. doutorado, principalmente, na área de proteção e melhoria das condições para a gente manter o nosso meio ambiente aí na melhor qualidade possível. Então, basicamente é isso, mas você disse até demais. Obrigado. Professor, vamos começar aqui um pouquinho sobre poluição atmosférica, né? É, E aí a gente sabe que a poluição ela está já na humanidade há muito tempo, né? E a gente vem tentando desenvolver esse papel de estar sempre melhorando nos pontos que a gente consegue melhorar, né?
Mas, assim, especificamente, eu queria perguntar ao senhor, ao seu ponto de vista, o que é poluição atmosférica? Veja, a definição de poluição, ela é uma definição que, se eu perguntar a qualquer um aqui, todos, né, vão entender por quê? Porque é uma coisa que é do sentimento nosso. Mais especificamente sobre poluição atmosférica, né, a gente poderia dizer que, se você for pensar numa definição clássica, é toda mudança que a gente tiver na atmosfera natural, né, que possa, de alguma maneira, levar a prejuízos ao ser humano, que, a princípio, é o maior foco em geral, né, quando a gente fala de poluição atmosférica, a fauna, flora e meio ambiente em geral. E agora, assim, mais recentemente, tem evoluído muito a ideia também de uma preocupação grande com os materiais. O que quer dizer? São as estruturas, que também sofrem uma influência muito forte da poluição atmosférica. Então, assim, essa é uma definição geral e clássica, que inclusive fazem parte das legislações quando fala de poluição atmosférica. E aí a gente pode só fazer uma pequena variação disso, é quando a gente fala do poluente atmosférico, né? Que é Isso. uma substância que vem a causar esse tipo de problema, porque às vezes a gente termina confundindo poluição com um poluente. Mas, em geral, Isso. eu resumiria de forma bem simples e didática que poluição atmosférica é qualquer mudança que sofre a atmosfera natural, que possa tornar, né, a atmosfera prejudicial à saúde, ao meio ambiente, à fauna, à flora e aos materiais, dificulte o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, uma simples poeira numa região é uma poluição. Por quê? Porque ela está Isso. dificultando o meu bem-estar. Então, no geral, a gente poderia dizer que é isso aí, Tiago. E assim, professor, de onde é que vem essa poluição? De onde advém? A gente já conversou bastante sobre isso, mas eu queria um olhar do senhor aí para Então, saber de onde é que então vem isso. a gente pode definir dois grandes, digamos assim, fontes de poluição. Uma que a gente chama de poluição de fonte natural e outra antropogênica, que é aquela de origem do homem. Fonte natural, a gente pode destacar, por exemplo, os vulcões, né? Os vulcões são grandes emissores de poluente, né? Para nossa sorte, o Brasil não tem eventos relacionados a vulcão. Mas os Isso. vulcões descarregam muito material particulado e muito, por exemplo, enxofre na atmosfera. Então, mas Isso. essa é uma ação que a gente não tem muito o que fazer, porque é natural. A decomposição biológica, em geral, também gera uma série de poluentes, né? Mas é uma situação natural. Tirando Uhum. aí aquele decomposição de matéria orgânica que o homem descarta. Mas eu estou falando de forma geral. Aerossóis marinhos também são considerados poluentes naturais, né? Então, uma fonte é essa, fonte natural. E essa a gente tem pouca ação sobre ela, né? Porque a gente não controla. A outra fonte, que talvez aí é onde a gente precisa sempre trabalhar, é a fonte de origem antropogênica, que é gerada das atividades humanas. E aí a gente Isso. tem uma gama de situações que a gente pode destacar. Por exemplo, poluentes que podem ser descartados através de processos industriais, né? Poluentes que podem ser descartados através de atividades agropecuárias, né? Poluentes descartados, principalmente hoje, eu acredito que hoje é a preocupação maior, oriundo da queima de combustíveis. Tá? Eu acho que Uhum. hoje, se você conversar com qualquer profissional dessa área, né, é sempre um destaque a preocupação da queima de combustível como uma das principais fontes de poluentes atmosféricos oriundo de atividade humana. Tá? Então, em geral, essas são as principais fontes. Evidentemente que você pode ter muita especificação ou muito detalhamento nessas fontes. Vai depender, por exemplo, quando a gente fala poluição que pode vir da indústria. Aí você tem uma gama de indústria gigantesca, né? Então, assim, o detalhamento é uma coisa muito mais específica, mas, em geral, eu acho que esta ideia deixa claro para as pessoas quais são as nossas principais fontes de poluentes que a gente encontra no nosso dia a dia. Entendi. Entendeu? Professor, são muitas fontes, a gente também encontra essa dificuldade aqui, onde a gente vai passar o nosso valor para o cliente, né? Porque a gente é especialista em monitoramentos ambientais aqui. Certo. Então, quando é um monitoramento da qualidade do ar ou de emissões atmosféricas de chaminés, depende de muita coisa, né? Depende do combustível,
depende da Exato. fonte, depende da Perfeito. localização. É. É uma série de complementos aí que servem para a gente chegar nesse ponto, né? Então, Aí, pode eu falar. imagino que, desculpe, eu imagino que esse equacionamento de vocês de realmente é, as, pra, deve às vezes deixar difícil para o cliente entender, mas é preciso ver que são muitas especificidades. E não é Isso. uma coisa que você pode dizer, olha, a minha ideia é esta, e isso vale para qualquer situação. Isso realmente eu diria a você que é quase impossível da gente conseguir pegar qualquer sistema e servir para qualquer situação. E isso traz um trabalho especial e específico para vocês, o que interfere, claro, nos custos. É verdade. Professor, e aproveitando assim que a gente tem essa poluição, e isso atrela, principalmente aqui no Brasil, a uma legislação, né? E quais são Sim. os instrumentos legais para o controle dessas poluições? Então, quando a gente fala de poluição atmosférica, em geral, tá certo? As principais normas, digamos assim, né, são as oriundas do governo federal. Né? Então, o governo Isso. federal ele é quem mais faz legislação, desculpe, para a poluição. Isso não quer dizer que alguns estados e municípios também têm a sua ideia. E aí vale a pena destacar o estado de São Paulo, que é uma Isso. referência. Né? Inclusive, o estado Exato. de São Paulo é uma referência mesmo para o CONAMA, que é um órgão federal. Por quê? Porque o estado de São Paulo é bastante desenvolvido nessa área. Né? Bom, nesse conceito, a gente tem algumas legislações importantes, né? E aí eu destaco a CONAMA 382, né? Que tem a Isso. ver com a emissão do poluente. E aí a Uhum. gente tem que observar dois detalhes diferentes. Tanto a CONAMA 382 como a 436, que depois vão fazer uma correção da 382 por questão de datas, principalmente, né? Isso. Porque a 382 ela definiu uma série de situações, só que existiam para trás da data da 382, digamos assim, processos em andamento que não tinham como se adaptar. Então, depois foi feita uma correção com a 436, estou olhando aqui porque esses números são tantos na cabeça da gente que às vezes precisa dar uma olhada. Verdade. Então, essas duas legislações ela têm o efeito principal sobre a emissão. Então, elas, digamos assim, orientam e regulam a emissão do Uhum. poluente na fonte. Né? E é importante a gente deixar isso claro, porque muitas vezes se confunde a emissão com as legislações de monitoramento. Né? Isso. Por quê? Porque há uma diferença. A emissão ela tem que ter um rigor. Por quê? Porque dependendo da região que você está emitindo, você vai ter, digamos assim, uma saturação daquele poluente ou não. Então, é Exato. diferente do conceito do monitoramento que já vai ser Exato. uma ideia quando o poluente já chega na atmosfera, dispersa, e aí você tem Uhum. uma outra visão sobre isso. Tá? Então, eu destacaria isso para a parte de emissão, essas duas normas. E na parte de monitoramento, né, a gente tinha até 2018 uma resolução bem antiga, que era a 3 de 90, que trabalhava com a Uhum. parte do monitoramento. E no final de 2018 foi lançado a 491, que é a nova resolução que trata dos parâmetros para monitoramento, que é diferente da emissão. Isso. Né? E aí, nessa nova legislação, a 491 de 2018, né, foi feita algumas mudanças importantes, eu acho, na meu ponto de vista, em relação a 3 de 90. Então, aquele conceito que a gente tinha de poluente primário, né, Isso. desculpe, de padrão primário, eu confundi poluente primário e Isso. secundário como padrão primário e secundário. Padrão primário, padrão secundário, isso já não existe mais. Agora você tem metas definidas para períodos e tem que chegar na melhor condição, segundo a resolução, que você tem que ter para garantir que no monitoramento o ar que você está avaliando está dentro da qualidade, digamos assim, que é aceitável dentro da legislação. Exatamente. Então, isso é bastante importante. Eu só queria, se você me permite, já que eu falei, eu terminei passando, quando eu falei de poluente, eu acho que valia a pena a gente fazer um destaque, Tiago, rapidinho, sobre a questão dos poluentes primários e secundários, né, que eu terminei Sim. passando e não falei. Que é um conceito bem interessante, por quê? Porque quando a gente pensa em poluente atmosférico, né, a gente pensa em uma substância que foi descartada na atmosfera.
Mas isso nem sempre é Uhum. verdade. Por quê? Porque eu posso descartar substâncias que às vezes nem são poluentes, mas elas interagirem no meio ambiente, já na Isso. atmosfera, reagirem e produzirem, sim, um poluente atmosférico, que é o chamado poluente primário, secundário. Então, quando a gente Isso. fala de poluente primário, é aquele que já é descartado como um poluente. E o secundário é aquele que é formado na atmosfera por reações químicas, fotocatalíticas, enfim, aí não é o objetivo aqui, mas tem métodos, tem situações muito variadas. Eu acho que valia a pena Isso. fazer esse comentário que eu terminei passando muito rápido. Não, é muito bem-vindo esse comentário, né, professor? Que aqui a gente também tem que está explicando isso aos nossos clientes também, que é tipo, você faz o monitoramento das emissões atmosféricas, que é diferente do monitoramento da qualidade do ar, e ele não Exato. entende que aquele poluente pode ser pode reagir na atmosfera e causar um outro poluente. É bem complexo isso, mas aí a gente tenta explicar à medida do possível, né? E da É forma claro, mais simples para ver se entende. é claro. É bem, é bem por aí. E só fazendo um complemento ainda sobre legislação que você falou, além dessas legislações básicas e que são a referência, existe uma série de outras relações específicas, né? Desde Isso. específicas para veículos, né? Eu até gosto de citar uma das minhas aulas, que parece uma coisa menor, mas é extremamente importante, que foi um avanço para a sociedade, que é a legislação que trata, por exemplo, do fumo, né? Então, Isso. a presença do fumo, ela é importante para a poluição atmosférica. Mas você imagina, mas, Com poxa certeza. vida, eu vou. Será que tanta gente assim fuma para poluir a atmosfera? A gente precisa imaginar que você tem espaços, né? E essa legislação foi importante. Então, é difícil você listar toda a legislação, né? A gente tem essa básica Verdade. que a gente falou aqui, mas tem legislações específicas que são importantes e que também têm uma contribuição importantíssima para melhoria da qualidade do ar e para melhoria, claro, do nosso bem-estar, da nossa vida, enfim. Isso. Professor, aproveitando, já que o senhor comentou sobre a indústria, né, como um processo de emissão de poluentes, né, da forma geral, quais são os desafios que a gente enfrenta para controlar essas emissões dentro da indústria? Eu diria a você que o principal desafio é não gerar o poluente, né? Esse é o Verdade. desafio mais importante. Por quê? Porque você conseguir desenvolver um processo industrial que não gere poluente seria o ideal, né? Aí você diz, mas professor, bom, tá lá, não gera poluente, e o que é que eu vou fazer com a minha empresa que mede os poluentes? Mas veja uma coisa, alguém vai precisar chegar lá e dizer, olha, seu processo está ótimo, não gera poluente, mas precisa de alguém atestar isso, né? E vocês Isso. têm essa participação, vocês e outras empresas do ramo têm essa Uhum. função importantíssima para a sociedade, né? Apesar de ser uma empresa privada. Mas, enfim. Então, assim, para a poluição atmosférica, a gente também usa aquela máxima que é geral. Então, primeiro, vamos pensar em prevenir. Ora, não foi possível evitar. Então, vamos minimizar, tá certo? Isso. Mesmo assim, ainda tem poluente, ainda tem efluente. Então, vamos tentar reaproveitar. Se não tiver jeito, aí passamos para tratar. E aí, o tratamento é uma parte importante disso. Por quê? Porque a gente tem sempre que buscar, né, dentro do possível, né? E aí, às vezes a gente pensa assim, poxa, se tem uma tecnologia que é ideal, todo mundo tem que usar. Só que a gente tem que entender que só a disponibilidade da tecnologia não é suficiente para eu aplicar. Por quê? Porque você vê o Verdade. contexto, né? Então, por exemplo, tem uma tecnologia fantástica lá no Japão. Vamos pegar um exemplo assim. Uhum. Tudo bem, só que eu não consigo trazer isso para cá. Então, eu tenho que buscar outra alternativa, né? E não é o fato de eu buscar outra alternativa que eu não posso ter sucesso na minha ação. Então, isso é Uhum. extremamente importante. Então, pensar desde aquela linha de evitar, minimizar, reaproveitar e tratar. Bom, não teve jeito, eu tratei. E agora? Tratei, e quando você trata, sempre gera algum tipo de resíduo que precisa expor. Então, Isso. você tem que colocar na sua equação a disposição final do que sobrou do seu processo de tratamento. Então, eu diria que essas são digamos assim, os pontos principais.
Mas ainda sobre esse tema, se você me permite, eu acho que dois Sim, pontos importantes, né, a gente deve destacar, Tiago, e as pessoas que estão nos escutando. Primeiro é o projeto do empreendimento. Quer dizer, exatamente. essa preocupação tem que nascer junto com o projeto. Não é dizer, olha, vamos fazer, depois que estiver fluente, vamos pensar em alguma coisa. Não. A gente tem que pensar desde o início, porque aí você vai ser mais assertivo nos seus resultados. É verdade. E outra coisa que contribui também, que eu acho extremamente importante, é, junto com o projeto, o processo de licenciamento. Por quê? Também. Porque o que vai casar o sucesso do projeto é o licenciamento, e essa união dessas ideias é extremamente importante. E aí a gente tem que ter uma consciência bem importante, que é esta relação entre o projeto e o processo de licenciamento, ela requer alguns pré-requisitos, na minha opinião, que são, Sim, principalmente, primeiro, boas tecnologias para serem utilizadas. Segundo, o que é fundamental, qualificação do pessoal envolvido. exatamente. Porque o grande sucesso de vocês, né, e de outras pessoas que trabalham na mesma linha, né, seja do licenciamento, do monitoramento, da operação de um processo, é a qualificação. Né? Exato. Então, a gente até brinca em muitas situações, diz assim, olha, não adianta você dar uma Ferrari para mim que talvez eu nem saia do canto, porque eu não sou É verdade. qualificado para pilotar aquela máquina. Então, a gente tem que investir nisso. E eu acho que isso é fundamental, a qualificação. Então, dentro dessas ideias, eu acho que a gente consegue atuar sobre a indústria, né? E aí eu, Uhum. assim, eu já posso, na minha opinião, hoje a indústria, né, já não é uma preocupação, na minha opinião, que a gente tinha anos atrás. Por quê? Porque a indústria já entendeu essa situação. É evidente que tem situações, tem exceções, mas a grande indústria, Uhum. né, até a pequena, a indústria em geral, né, ela já entendeu a importância da preservação do meio Verdade. ambiente. Certo? Então, assim, ela já não é o nosso maior problema. Por quê? Porque ela tem Uhum. capacidade, em geral, ela tem gente qualificada, ela é muito mais fiscalizada, portanto, ela tem que se preocupar com essas questões. Então, assim, eu acho que do ponto de vista industrial, eu diria a vocês eu considero que a gente está indo muito bem. Né? Verdade. Evidentemente que, como eu falei, tem algumas situações que precisam ser melhoradas. Mas, assim, é importante essas questões que eu coloquei aqui. Projeto, licenciamento, fiscalização e, no meio disso tudo, Essencial. a capacidade e a qualificação das pessoas. Porque Exatamente. sem essa formação, né, qualificada, a gente vai, até por, digamos, por falha mesmo, cometer erros que podem ser importantes no final. Entendeu, Tiago? Então, eu acho É verdade. que assim a indústria, na minha opinião, tem ido bem nesse ramo, tá certo? De se preocupar e de desenvolver tecnologias. E uma coisa que eu acho que tem ajudado bastante é exatamente ações de fiscalização e de apoio às indústrias, né? Como a pessoal que faz análise de laboratório, como o pessoal que faz sistema de monitoramento, como vocês fazem e tudo mais. Então, nesse aspecto, eu acho que esses pontos ajudam bastante ao desenvolvimento da indústria no que diz respeito à sua relação com as emissões atmosféricas, né? Isso, Eu acho que exatamente, professor. Aquela questão, essa questão do projeto é muito importante a gente frisar, porque a gente já viu aqui que existem. Não, deu certo no meu vizinho aqui, deu certo no rapaz que isso, faz a mesma coisa que eu, vou colocar aqui no meu processo que vai dar certo também. A gente já sabe, já entende que isso não é muito bem assim, né? Você tem que estudar o processo, a questão de fluxo, a questão de dimensionamento dos equipamentos. Não é o mesmo equipamento. Cada equipamento é como se fosse um RG e a gente tem que isso, estudar exatamente. equipamento por equipamento para ter a certeza, né, de que aquele processo vai funcionar, né? É. A Então, gente que, vocês que circulam em indústrias direto, né? Eu tive a oportunidade de passar um tempo quer dizer, na época ainda era Salgema,
E a gente é Uhum. interessante, o que você disse aí é uma verdade. Né? E as pessoas que trabalham em indústria, que ainda for trabalhar, vai ver que os equipamentos dentro das indústrias é como se fosse uma pessoa. Ele tem um É nome, verdade. ele tem lá o seu número, ele tem sua ficha, digamos assim, de saúde, entre aspas, do equipamento, das manutenções. Ou seja, você não pode dizer que um equipamento que funciona bem na indústria do Cristiano é só copiar e botar na do Tiago que vai dar o mesmo resultado. Uhum. Então, para quem, para quem não tem essa percepção, a gente tem que ter uma capacidade grande de convencimento, porque senão a Exato. gente termina falhando na nossa atividade. Eu me lembro, Uhum. uns anos atrás, quando eu iniciei na UFAL, que eu terminei meu mestrado, o meu mestrado eu fiz na área de secagem de pastas. Uhum. Na verdade, eu secava, sequei sangue bovino, sequei levedura, enfim. E um rapaz que era dono de uma cerâmica lá em Satuba me procurou, porque ele queria secar uma pasta para produzir piso cerâmico. Aí eu fui explicar a ele que tem que avaliar a situação. Ele disse, Cristiano, eu nunca esqueci essa frase. Olha, Cristiano, é o seguinte, quando eu escrevo no papel o que eu quero, o papel nunca reclama. Então, para mim, tem que funcionar. Eu disse, mas infelizmente não funciona assim. Porque você faz o projeto, quando bota para operar, às vezes você não consegue ter o resultado que deu na conta. É verdade. É verdade. E a gente está olhando assim, professor, a gente falou da indústria, né? Que a indústria tem esse potencial poluidor e eu vou aproveitar e vou mandar um abraço aqui, o pessoal que tá falando aqui com a gente, o professor Eduardo Lucena, o Maurício, é, o Rodolfo aqui da engenharia, está falando aqui um excelente trabalho para a gente. É O, muito bom que o, o, as pessoas estão entrando em contato com a gente aqui, estão interagindo, né? beleza, eu Aí agradeço aí. voltando, né, professor? Agora, A só para gente fazer um comentário, pode falar. O Luceno é um especialista em live. Viu? Essa comparação não pode ser feita comigo, não. Porque ele, inclusive, é quem orienta a gente. Né? Quando a gente tem dúvida lá, a gente tem um grupo que ele tem ajudado bastante, porque ele está ficando um especialista em um verdadeiro youtuber na área de tecnologia. Verdade. Voltando aqui um pouquinho, professor, a gente falou um pouquinho da indústria, do conceito de poluição, e é que essa indústria está, teoricamente, emitindo essa poluição atmosférica na região. E, assim, olhando para os seres humanos, quais são os efeitos colaterais que o ser humano pode ter advindo da poluição atmosférica? Então, do ponto de vista de saúde, né, a gente pode ter desde uma situação bem simples, como, por exemplo, uma irritação na pele, até o óbito. Uhum, Né? Então, assim, a gama de situações que envolvem um poluente atmosférico com a saúde humana, né, é muito vasta. Por quê? Porque as substâncias, né, têm efeitos diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu pegar uma intoxicação por SO2, né, que é um gás extremamente tóxico, né, você tem um tipo de situação, por exemplo, que é muito caracterizado pela destruição das suas células. Por quê? Porque o SO2, quando você inala, como o nosso corpo tem muita água, termina propiciando reações e gera uma substância ácida, que, isso. tipo H2SO4. E isso aí vai corroendo tudo. Já um outro exemplo, que inclusive é todo ano, e infelizmente a gente está chegando numa época que a gente vai escutar uma notícia dessa, que é mortes devido à intoxicação por CO. Né? O CO já atua diferente. Né? E o CO é um gás muito, digamos assim, traiçoeiro. Por quê? Porque ele é Verdade. inodoro, incolor e insípido. Ou seja, você inala ele sem ter nenhuma reação de que está sentindo. E ele tem um efeito no nosso corpo que nos torna um pouco assim, vai deixando a gente meio sem ação. Isso. E você nem percebe isso. E aí o que é que acontece? São muitos os casos, e aí a gente pode lembrar daquela família brasileira que morreu toda no Chile, né? Uhum, Pessoas adultas que verdade. inalaram o CO e todas vieram a óbito. Por quê? Porque quando a gente inala o CO chega lá no alvéolo, troca
a corrente sanguínea, né, com o CO2, e o CO reage com a hemoglobina, formando uma substância chamada carboxihemoglobina. E essa carboxihemoglobina vai deixando, assim, não é o nome técnico, mas só para a gente ter uma ideia, vai deixando o sangue meio pastoso. E aí você tem dificuldade de circulação, dificuldade de levar oxigênio para o seu corpo, e aí você vem a óbito. Tá certo? E é interessante que muitos casos de pessoas que morrem intoxicadas por CO são diagnosticadas como morte por exemplo, problemas cardíacos. Por quê? Verdade. Porque quando o sangue não transporta oxigênio para o cérebro manda mensagem: coração, acelere, preciso de oxigênio. Aí o coração dispara. Chega a um ponto que o coração não suporta e entra em colapso. Quer dizer, não foi um problema cardíaco porque a pessoa tinha problema cardíaco. Foi decorrente da poluição. E isso tem sido uma preocupação muito grande. Por quê? Porque é difícil você ver ainda na classe médica, né, não por falta mesmo de informação, associar uma série de doenças com a poluição atmosférica. Verdade. E a gente pode Professor, ter... Diga. pode falar. Não, então a gente pode ter coisas desde simples até coisas mais complicadas do ponto de vista geral de saúde. E a gente precisa ficar muito atento, porque a variação de poluente é tão grande que você pode vir de uma irritação até uma leucemia. Tá certo? É Então a verdade. gente tem que ficar atento com essas questões. Isso é bastante importante. Aproveitando que a gente falou do ser humano, vamos falar agora um pouquinho do meio ambiente. O que é que o meio ambiente sofre com isso? Com a poluição atmosférica? Talvez a principal, digamos assim, conhecimento, principalmente de conhecimento geral, que o meio ambiente sofre muito com essas questões, por exemplo, com a chuva ácida. A presença de óxido de nitrogênio, a presença de óxido de enxofre, que seria o SO2, o NO e o NO2, trazem a possibilidade, tá certo? A gente poderia até citar o cloro, mas o cloro já é menos, uma situação muito específica. Mas principalmente o SO2, o NO e o NO2, na atmosfera, com luz, umidade, temperatura, eles produzem os dois dos principais ácidos que a gente tem, que é o HNO3, ácido nítrico, e H2SO4, ácido sulfúrico. Então, a chuva ácida, tá certo? Eu destaco como um dos pontos principais que pode atingir o meio ambiente geral. Por quê? Porque ele pode acidificar cursos d'água, ele vai terminar destruindo vegetação, né? Então, assim, é extremamente importante a gente ficar atento a isso. Outro tipo de meio ambiente geral que a gente pode dizer, por exemplo, com os animais, né? A gente sabe que são coisas específicas, mas também pode ser destacada. Na urina, a gente tem muito composto de nitrogênio, né? E dependendo da condição que ele tiver, de pH, temperatura, parte desse composto de nitrogênio se transforma em amônia. E a amônia é um poluente extremamente tóxico, né? Então, são situações que afetam o meio ambiente de forma geral e que eu acho que a gente deve ficar atento. Outra situação bem comum é o grande uso de fertilizantes nitrogenados, dependendo da condição em que esses fertilizantes são usados, pode também gerar produção de amônia, né? Que também vem a afetar a fauna e flora de uma forma geral. Então, eu diria que são os pontos. A gente podia passar aqui horas falando, mas eu acho que a chuva ácida é uma coisa que chama bastante atenção e que todo mundo, em geral, já ouviu falar um pouco sobre isso. Daí a sua grande importância. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui, professor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui quem foi. Foi Rodolfo. Ele perguntou assim: hoje estão sendo cumpridas as normas de redução de poluição atmosférica em Alagoas? E há uma fiscalização efetiva no aspecto, efetiva nesse aspecto do cumprimento das regras? Acho que ele quer trazer algo para mais regional aí, né? Regional. Então, veja uma coisa. Eu não tenho, assim, eu não tenho como garantir que estão sendo medidas ou não, porque eu não tenho feito essas medidas. Mas até onde eu sei, né, a gente aqui em Maceió não tem um sistema de monitoramento regular, até onde eu sei, para dizer se a nossa, Rodolfo, para dizer se a nossa atmosfera está dentro de um padrão de qualidade aceitável ou não.
assim, eu tenho a percepção que a gente, em alguns, principalmente aqui em Maceió, no interior talvez menos, por questão até de, digamos assim, Isso. de fontes de emissão. Mas, assim, eu acredito que aqui em Maceió nós já devemos ter problemas nesse campo. Então, eu acho que a gente está bem aquém do que diz respeito à fiscalização, Rodolfo, da qualidade do ar aqui em Alagoas e especificamente em Maceió. Inclusive, Uhum. esse é um tema, se você me permite, Tiago, você vai controlando o tempo aí, viu? Que eu termino falando muito. Vontade, pode falar. Tá Você é tranquilo. uma coisa, se você me permite, uma coisa que eu queria destacar. Em 2018, né? Acho que 2018, a Organização Mundial de Saúde definiu que a Semana do Meio Ambiente, né, que é agora em junho, né, seria dedicada à poluição atmosférica, né? Isso. E na ocasião, a poluição atmosférica entrou na mídia. E foi feito um levantamento aqui, que saiu até em rede nacional, aí, nesses jornais, né, de TV, que praticamente, né, assim, só o estado de São Paulo tem um monitoramento que é dentro do adequado. E aqui eu estou falando que a obrigatoriedade de ter monitoramento da qualidade do ar no Brasil decorre da CONAMA 3 de 90, viu? Lá na CONAMA 3 de 90. Ou seja, já lá vão aí 31 anos e a gente Verdade. ainda está engateando. Então, se você pegar um mapa de monitoramento do Brasil, chega a dar uma tristeza, porque você vai ver aquele espaço enorme, que é o Brasil, e com pequenos pontinhos ali, principalmente na região sudeste. Tem alguma coisa em Recife, já está começando, no Polo de Salvador também, eu acho que no Paraná, mas nem aparece. Quando você abre um mapa de monitoramento, por exemplo, da Europa ou dos Estados Uhum. Unidos, você nem vê o mapa de tanta estação de monitoramento. Então, eu acho que a gente, Rodolfo, está muito aquém. E nessa mesma matéria que falou dessa situação, à época, o Ministério do Meio Ambiente tinha prometido mandar uma estação, né, móvel, pelo menos uma, para cada capital que não tivesse nada. Mas eu confesso a vocês que eu já andei pesquisando e não sei se Maceió recebeu isso. E é uma Não, pena, porque só é completando, verdade. Thiago, eu acho que a gente precisa iniciar esse tipo de ação. É. Em Maceió ainda não tem, né, esse tipo de monitoramento, é certeza, porque a gente está, inclusive, participando do projeto junto à prefeitura, junto ao Estado, a gente foi convidado a informar qual o ponto ou os pontos de qualidade do ar da região de Maceió. E aí a gente está compondo essa equipe aí para informar que ponto seria localizada a estação automática. Mas a estação automática ainda não chegou aqui em Maceió. E é o caso mesmo. Alguns polos no Nordeste que têm monitoramentos de qualidade do ar, como o polo de Suape, o polo de Camaçari, mas assim, de antemão já posso dizer, isso no Ceará tem também, mas não é algo muito robusto, como realmente o professor falou aí, que São Paulo, no Paraná, o pessoal já está bem mais avançado com relação a isso. Quem perguntou foi Cleo Newton Feitosa, da Duofoco. Eu estava falando o nome errado aqui do rapaz. Então desculpe aí, eu citei o Rodolfo, mas desculpa aí, Claudio. Eu também falei Então, aqui. Mas, então, professor, assim, e a gente já falou de poluentes, da indústria, de como isso afeta as pessoas na questão da poluição atmosférica com relação aos seres humanos e ao meio ambiente. E agora eu tenho uma outra pergunta aqui. E nos ambientes internos? então, Existe essa poluição? sim, existe, Tiago, e eu vou dizer uma coisa a você. Nos dias de hoje, há uma preocupação muito grande com essa situação. Para você ter uma ideia, né, algumas pesquisas que estão sendo realizadas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, há, há uma preocupação até maior com a poluição em ambientes fechados do que em ambientes externos, né? Apesar de que o foco Verdade. aqui da gente é principalmente emissão, indústria, né? Mas eu acho que vale a pena deixar essa ideia. Por quê? Porque o que acontece, né? É uma coisa que
pode parecer estranho, mas aproximadamente quase metade da população mundial, principalmente nas regiões mais pobres, né, por incrível que pareça, ainda usam lenha, madeira, até esterco de animal como fonte de calor, ou nas suas residências ou para cozinhar. E isso tem trazido uma concentração, principalmente do CO, dentro de ambientes fechados, muito grandes. Então, essa tem sido uma preocupação enorme, tá certo? Dos pesquisadores, principalmente da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque este tipo de situação em ambientes fechados, e eu estou falando, digamos assim, do ambiente mais doméstico do ponto de vista de população mais pobre, né? Há uma preocupação grande, por quê? Porque há exatamente essa ligação entre essa situação do uso desses tipos de materiais com a população mais pobre, né? E então aí você vê que mesmo uma situação que a gente envolve poluição, ela também tem esse viés que tem relação socioeconômica. E isso é muito importante, porque a gente tem que ficar atento a isso. Além disso, né, há uma preocupação hoje muito grande com a questão dos grandes ambientes fechados. Então, por exemplo, hoje a gente tem prédios comerciais que circulam ali por dia 10, 15, 20 mil pessoas. Então, você tem ambientes fechados ou aquecidos na época do inverno. A gente não sofre muito isso porque a gente aqui tem um clima diferente. Mas se a gente pensar, quem mora no hemisfério norte, você está sempre no ambiente fechado. Quando é verão, por causa do ar-condicionado, quando é no inverno, por causa do aquecedor. E isso tem gerado muita preocupação e tem sido uma área de atuação muito grande para muitos especialistas, porque há uma preocupação enorme com a saúde das pessoas também em ambientes fechados. Então, assim, eu vou dar um dado aqui que saiu em 2018 para 2019. No Brasil, aproximadamente 20% das famílias no Brasil usam lenha, madeira, qualquer coisa para cozinhar, né? Então, assim, isso é interessante, porque se eu perguntar qualquer uma das pessoas que estão aqui dizendo, perto de você, qual foi a última vez que você viu uma pessoa cozinhando tirando o churrasco, cozinhando com lenha? A gente não está perto da gente, né? Mas essa é uma realidade forte, né, no Brasil e no mundo. Então, assim, esse uso desses combustíveis, né, por várias razões, aqui não adianta a gente discutir questões econômicas e tudo mais, tem uma importância grande, tá? Também para a qualidade de vida das pessoas, tá? Então, eu acho que tem que ficar muito atento a esses detalhes, porque não só a poluição atmosférica geral, também em ambientes fechados, também deve ter a nossa atenção, né? E há uma preocupação geral nesse aspecto. Joia, tranquilo. E só para, assim, né, é bom que a gente, toda vez que a gente fala, as pessoas pensam que a gente está sempre vendendo, né? Mas, assim, é bom essa vinda do senhor para também informar as pessoas que estão aqui nos ouvindo que a gente faz esses monitoramentos, né? Existe um conceito de poluição atmosférica e que esse conceito é aplicado nas saídas das chaminés, a gente faz os monitoramentos de emissões atmosféricas nas chaminés, que é o monitoramento isocinético de monitoramento isocinético de controle, né? Das emissões. A gente também faz o monitoramento da qualidade do ar, depois que essa pluma ela atinge uma certa região, a gente tem um estudo de dispersão que a gente consegue identificar qual o melhor ponto para se localizar essa estação de monitoramento, né? Então, da emissão até a qualidade do ar, a gente coloca no modelo matemático, ele vai informar qual a melhor região que a gente poderia colocar esse monitoramento da qualidade do ar. E também a gente tem o monitoramento de ambientes climatizados, que é esse que o senhor acabou de falar, que é muito importante para a população em geral, né? Não só nas grandes indústrias, onde a gente realiza os monitoramentos, mas como nos ambientes climatizados, que a gente, principalmente aqui no Nordeste, como o senhor falou, a gente utiliza ar-condicionado o tempo todo, né? E assim, só para completar, você fez um comentário aí que eu terminou passando, eu deveria ter também me lembrado de comentar, que é essa questão
da avaliação da dispersão, né? Que hoje é um tópico extremamente importante. Porque uma coisa que é Isso. interessante, e eu percebo muito, né, nas minhas aulas, e principalmente conversando com as pessoas que não têm a oportunidade de ter esse contato com esse tipo de estudo, que é o seguinte: quando você fala em poluição atmosférica, quase ninguém acredita que é uma coisa que lhe atinge diretamente. Porque eu sempre gosto eu comento no início das minhas aulas assim: se eu te der um copo de água com a água barrenta, ninguém quer tomar, certo? Porque já acha estranho. Já o ar, eu pode estar poluído, mas você não percebe. Então você não tem a sensação de que, poxa, o ar vai me fazer mal. Então essa é uma questão importante. As pessoas precisam entender a importância da qualidade do ar e que o ar está sendo, digamos assim, está sendo afetado pelas nossas ações. Então isso é extremamente importante, porque a gente só vai entender e se preocupar quando a gente tiver essa consciência. E eu sempre começo nas minhas aulas, eu faço logo uma perguntinha só para animar. Por exemplo, quanto tempo você passa sem comer? Quanto tempo você passa sem beber água? Agora me diga, quanto tempo você passa sem respirar? Você passa 1 hora, 2 sem respirar? De jeito nenhum. É. Então a gente precisa entender essa importância e a necessidade que o ar esteja na melhor qualidade possível para que a gente não seja afetado. E só para, você falou aí na atividade de vocês, quando alguém achar, comentar, diz, mas esse seu processo aqui está muito caro. Peça para ele peça para ele ajustar uma velocidade isocinética para ele ver como é simples. Porque eu me lembro que no doutorado, uma colega que fazia um estudo sobre precipitador eletrostático, né, que também é professora lá, inclusive vocês conhecem, a minha esposa, a professora Celeude, a gente tinha que ajustar lá um medidor de velocidade isocinética para fazer a amostragem isocinética do precipitador dela. E, cara, aquilo dá um trabalho. Quer dizer, não é simples ajustar aquilo ali. É, é um trabalhão, mas a gente tá acostumado já. Já leva É, isso, tá mais fácil para a gente hoje. exato. Professor, eu queria agradecer ao senhor pela presteza de estar aqui com a gente. Eu sei que o tempo é muito corrido hoje e o senhor deu esse tempo aí para a gente. A gente conversou aqui, já está quase 1 hora batendo esse papo Pois é, maravilhoso. bem Só queria percebe. agradecer mais uma vez pela sua paciência aí com a gente e Imagina. ter passado esses conhecimentos muito bom para a gente, viu? Eu é que agradeço, Tiago, você, todos os seus colegas aí da Ambimete, né, que sempre que eu Isso. precisei, vocês estiveram sempre a postos, mais uma vez, agradecer e dizer da minha felicidade de ver vocês aí tendo sucesso, porque, como eu disse lá no início, né, todo mundo fala em produto, produto, vocês são o nosso produto. E eu fico feliz quando a gente vê que o produto é de qualidade. Então, muito obrigado a todos pela atenção e espero ter deixado aqui algumas ideias interessantes para vocês desenvolverem sobre a questão da poluição atmosférica. Joia. Ô, professor, agora eu deixo um espaçozinho aqui para o pessoal que tiver dúvida, querer entrar em contato com o senhor, como é que a gente faz? Então, o meu endereço eletrônico, né, o meu e-mail, desculpe, eu não Sim, tenho página, nem tenho muita coisa que eu ainda não entrei nessa aí. Mas o meu endereço eletrônico são as iniciais do meu nome, ccr@cetec.ufal.br. Se alguém tiver joia. dúvida, quiser bater um papo, quiser falar alguma coisa sobre a poluição atmosférica, tratamento de efluentes, que eu também trabalho com isso no laboratório, nas minhas pesquisas, fica à vontade, é sempre um prazer poder contribuir dentro do que for possível para mim, para as pessoas, porque a gente tem que estar disposto aqui e disponível para as pessoas que têm interesse em querer evoluir e a gente poder dar a nossa participação dentro do que for possível. Tiago. Exato. Quando a gente tem dúvida, eu costumo dizer aqui, e quando a gente tem dúvida, a gente tem que procurar quem sabe, né? E quando eu tenho dúvida, eu procuro o professor Cristiano, que ele sempre está de braços abertos aí para receber a gente. E se eu Professor, não muito souber, obrigado mais uma vez. tá joia. Obrigadão, obrigadão, Tiago. Um Valeu, e abraço a até a todos e eu próxima. Eu vou. agradeço a atenção de todos. Joia. Valeu, professor.
Vou Um chamar o abraço. senhor mais uma vez, viu? Pronto. Um Precisando de mim abraço. é só entrar em contato. Um abraço. Tchau para Tá, todos. joia. Tchau, professor. Obrigado. Tchau.